Olá pessoal, boa noite Raul, boa noite Reverendo Eber. Começando aqui hoje mais uma live da nossa maratona que a gente se propôs a fazer com o Projeto Castelo Forte, em parceria com o Nascido de Novo. E hoje com um convidado muito especial, o pastor Heber Campos Júnior, é um pastor amigo nosso, já foi lá na minha igreja, já almoçou lá, então os dois aqui já almoçaram lá Conhece na o igreja. almoço. Boa noite, queridos. Uma alegria estar com vocês, Pastor Raul, Armando, muito legal. E Ah, hoje a gente vai falar, né, um pouquinho de uma das especialidades do Weber, né? E hoje a gente tá seguindo nessa sequência de lives e eu vou falar um pouquinho, apresentar rapidamente aqui o pastor Heber Campos Júnior, se alguém por um acaso não o conhece, né? E novamente é uma iniciativa aqui do projeto Castelo Forte com o Nascido de Novo e vamos até o fim de outubro abordando os vários temas referentes à reforma protestante. Hoje, em especial, a gente vai falar um pouco sobre Jonathan Edwards. Ele não está no período estritamente da reforma protestante, um pouquinho depois, mas a semana passada, dia 5 de outubro, a gente lembrou os 320 anos de nascimento de Jonathan Edwards, que é considerado um dos maiores pastores americanos, um dos maiores filósofos americanos também, né? E as obras dele são muito importantes para nós até hoje. Falando um pouquinho do pastor Heber Campos Júnior, né? O pastor Heber, a gente já conhece ele pessoalmente, né? A gente tem essa amizade com o pastor, e ele é bacharel de teologia pelo Seminário Teológico Reverendo José Manuel da Conceição, né, do JMC, né, graduado em mestre em História da Igreja pelo Centro de Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e é doutor em Teologia Histórica pelo Calvin Theological Seminary, nos Estados Unidos, né, e já está como reverendo presbiteriano desde 99. Atualmente, o pastor Heber, ele dá aula no Seminário JMC e ensina também Teologia Histórica e Teologia Sistemática no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Lá pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, ele é o líder e coordenador do Centro de Estudos Jonathan Edwards, Centro de Pesquisa Jonathan Edwards, que é uma parceria do CPAJ com a Universidade Yale. Então, olhem o calibre de quem que a gente trouxe para falar de Jonathan Edwards aqui hoje, né? Além, né, dessa área toda de ensino, ele é pastor presbiteriano. O senhor está na Parque das Nações de Santo André, né? Isso mesmo. E também atua. Quanto tempo o senhor está lá já? Esse é o meu quarto ano como pastor lá em Santo André. Ah, tá. Entrei Eu lembro. em 2020 e peguei pandemia em março. Imagina que começo agradável para um pastoreio, né? Mas Deus foi É, bondoso e tem abençoado. O senhor também atua, né, como no conselho editorial da Cultura Cristã e tem vários livros publicados, né? São alguns livros que já são clássicos, né, da editora Fiel, né? O Triunfo da Fé, lidando com o problema do mal, aquele Tomando Decisões segundo a vontade de Deus. Acho que muita gente já leu esse livro, clássico para mim. Lá na minha igreja a gente estava usando ele nos estudos de jovens no primeiro semestre aqui desse ano, né? Legal, legal. O Luiz Alberto estava dando as aulas lá, que Uhum, é seminarista, tá acabando o seminário, né? sim. meu livro preferido de Cosmovisão, tá? De Olha só que Cosmovisão beleza. Reformada. Eu sou apaixonado por esse livro. Eu não vou exibir Fico os muito meus livros feliz, porque os meus pastor. estão no Kindle. Mas tem esse livro, né? Tem um livro também com a Monergismo, Pedras Vivas, né? Edificação segundo Pedro, e tem dois livros com a God Books. God Books, que também é uma parceira do projeto Castelo Forte, que também conta com o pastor Eber no hall de autores lá, né? Que ele já tem dois livros, o Santidade Verdadeira. Não, na verdade, o primeiro, né? É a Felicidade Verdade Verdadeira, verdadeira. e a que foi lançado em 2021, e agora o Santidade Verdadeira, que é o último lançamento do pastor pela God Books. E também tem um livro que ele publicou em espanhol na Reformation Books, que é sobre Janis Piscator. Isso, essa aí foi a minha tese de doutorado, Armando. Eu publiquei ela em inglês pela editora chamada Reformation Heritage Books. Então é um trabalho acadêmico que às vezes a gente faz quando você está nesse ambiente acadêmico. Eu sou um professor, então eu tive a oportunidade de publicar meu material de doutorado e ele saiu em 2017. Eu não sabia desse. Eu vi que o Ronaldo Lidório lançou agora, esses dias, um livro Isso, lá, pela né? mesma editora, exatamente. Quem E o conhece senhor. o nome do Joel Bick sabe da editora que está ligada ao trabalho do pastor Joel Bick e do seminário lá nos Estados Unidos. Sim, sim. E o senhor é casado com a Natália, né? Natália, né? E é É a pai da Nathalie? Bia, Isso. a Bianca, pai da Bianca, do Samuel e da Nicole, Isso mesmo. Biografia completa aí, pastor Raul. né? Também já foram lá na igreja. Acho que a Natália a Nathalie já foi, né? Eu acho que ela já chegou a falar para as mulheres da igreja presbiteriana, né? Se eu não me Eu engano. creio que sim, eu No, creio que Fé sim. no Feminina, se eu não me engano. É. Mas é isso, a apresentação, biografia do pastor Heber Campos Júnior, que além de tudo isso, eu brincava com o pessoal, é a voz
do Paul Washer e do John Piper no Brasil, né? Você sabe, Armando, tem uma história engraçada que às vezes eu conto para as pessoas. Há uns anos atrás, as pessoas assim ainda não me conheciam como pregador, como mestre, e elas associavam com esses dois grandes nomes, que foi de fato uma honra para mim poder traduzi-los, né? E aí, uma vez eu estava no avião, e aí a pessoa olhava para mim, olhava pro livro, olhava pra mim, aí eu fui ver o livro do Piper. Aí eu fiquei rindo assim por dentro. Quando terminou o voo, ela veio conversar comigo, eu falei, sim, fui eu que traduzi. Tá? Já antecipei a pergunta dela. Mas é que eu achei mais legal, a experiência mais marcante. Eu estava andando perto do Mackenzie, onde eu trabalho, e de repente um policial fardado me parou e falou assim, você. Aí eu parei, eu levei um susto tão grande que eu até levantei a mão assim. Ele falou, você traduziu com o Washer, não foi? Só que ele me parou na rua fardado, imagina que coisa só. Né? Bom, melhor que ninguém te confundiu com o Piper ou com, né? Tipo, o Washer, né? Washer aqui. Como, por exemplo, né, tem um vídeo que circula na internet de uma entrevista do Rowan Atkinson, né, que é o Mr. Bean. Isso. E ele lá, em entrevista, a pessoa olhava para ele assim, ele olhava para a pessoa chegou, criou coragem e falou, já te falaram que você é muito parecido com o ator que faz o Mr. Bean? Ele, eu sou o ator. A pessoa, Aí falaram para a pessoa, não, mas ele é mesmo a pessoa. Né? É bem por aí. Comédia, né? Vamos começar as perguntas. Todo mundo conhece Jonathan Edwards pelo sermão dele, que, na minha opinião, é um sermão que todo cristão precisava ler, que é Pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Mas o contexto da vida... Fala um pouco do Centro de Estudos, Jonathan Edwards, você é o presidente, e fala um pouco do contexto de Jonathan Edwards e o porquê do Centro de Pesquisas, qual o trabalho que é feito ali no Centro de Pesquisas Jonathan Edwards. Joia. Pastor Raul, então, o Centro de Pesquisa do Jonathan Edwards, ele nasce a partir de um interesse nos Estados Unidos de conhecer melhor esse autor que, mesmo no contexto americano, é muito mal descrito. Por quê? Olha só que interessante, a gente não tem isso no Brasil, mas é legal que o brasileiro saiba. No contexto americano, mesmo quem não é cristão, acaba se deparando com Edwards, porque quando você vai estudar literatura americana, o Pecadores nas Mãos de um Deus Irado faz parte das coletâneas de leituras. Então imagina um adolescente, ensino médio, lendo Pecadores nas Mãos de um Deus Irado com uma lente secularizada. Ele olha para isso e ele tem pavor de puritanismo, porque parece que está cuspindo fogo e enxofre o tempo todo. Imagem que se cria de Jonathan Edwards no ambiente popular, quando alguém lê esse sermão no contexto norte-americano, é de que o puritanismo era muito rigoroso, só pensava em juízo, em inferno. Pouca gente sabe que Edwards falou muito mais de céu, por exemplo, mas muito mais do que ele falou de inferno, porque esse sermão virou emblemático por tudo aquilo que ele produziu e a época na qual ele foi pregado. Depois a gente pode falar um pouquinho mais dele. Então veja, o centro ele foi criado para difundir as obras num ambiente acadêmico, mas também para despertar mais pesquisas que trouxessem interesse ao público em geral. Então o que eles fizeram no passado? Duas iniciativas legais que eu quero que o nosso público conheça. A primeira é que o Centro Jonathan Edwards, lá nos Estados Unidos, em Yale, onde a universidade recebeu todos os manuscritos dele como um presente da família, então eles têm isso arquivado, tem os originais arquivados em várias caixas numa das bibliotecas de Yale. Tá? É a Beinecke Library. E aí, lá, eles têm esse centro que a primeira coisa que fez, que foi extraordinária para o nosso proveito, é que todas as obras estão disponíveis gratuitamente para o público no site deles. Então, quem quiser conhecer o site é edwards.yale, com Y, né? Yale, Y-A-L-E, .edu. Então, se você coloca edwards.yale.edu, você já vai dar de cara com o site do Centro Jonathan Edwards, e lá tem as obras do Edwards, todas em inglês, disponíveis gratuitamente. Tanto as que já foram publicadas de maneira impressa, quanto as que não foram, que eles transcreveram. Então, assim, é um material riquíssimo para pesquisa. Aí, olha a sacada deles, aí vem a nossa história no Brasil. Eles perceberam que poderiam criar alguma coisa para alcance mundial. Então, eles fizeram uma pesquisa de como o site estava sendo acessado e eles procuraram lugares estratégicos no mundo, tanto de alcance como de interesse de pessoas. E, para minha surpresa, eu ouvi essa história depois, o Brasil era um lugar que acessava bastante o site antes deles criarem os centros mundiais. Então, eles resolveram, vamos criar um centro para nos ajudar a difundir na América Latina, no Brasil.
e a nossa escola foi escolhida para fazer essa parceria. Então, essa parceria começou pouco antes de eu começar envolvido, né, com o Centro Jonathan Edwards. Meu pai foi o primeiro diretor desse centro, mas assim que eu entrei no Andrew Jumper, ele ficou pouco tempo, ele passou o bastão, falou assim, ó, isso aqui tem mais a sua cara, ele é alguém que trabalha mais na área de teologia sistemática, não de teologia histórica, então eu acabei assumindo lá atrás, quando eu entrei no Jumper em 2013. Então tem 10 anos que eu estou à frente desse trabalho de difusão, e aí ao longo dos anos, o que a gente tem feito? A gente tem feito cursos mesmo para os alunos de mestrado. A gente já chegou a promover um pequeno fórum, não é uma conferência, mas um fórum. A gente tem tido a oportunidade de dar acesso aos nossos alunos a boas pesquisas lá fora. Então, por exemplo, 2 dos meus alunos já foram ao centro lá em Yale e pesquisaram lá, foram recebidos pelo pessoal lá em Yale. Então esse contato, esse networking é bem legal. Mas isso é mais reservado para o pessoal que está dentro. Eu já orientei trabalhos que foram escritos em Jonathan Edwards, tem até livro publicado já de trabalhos que foram feitos lá no Jumper. Então muita coisa legal saiu desse esforço pequeno, porque o centro não é grande, o centro não tem nada demais, né? Quando as pessoas chegam no Jumper e falam assim, queria conhecer o centro de Jonathan Edwards, eu falo assim, muito prazer, você está conhecendo aqui, ó. Não tem local, conhecendo a sede aqui. É isso aqui, ó. A gente só faz o contato e ajuda a difundir o trabalho desse grande autor do contexto norte-americano. Então, basicamente é isso que é o centro e um pouco da sua missão é essa que eu descrevi aí. Esse site do Edwards, eu tive contato uma vez que eu estava fazendo uma pesquisa sobre o sermão, né, sobre esse sermão do Edwards. Aí eu caí em uma página onde estava indexada a Bíblia junto com comentários, praticamente uma Bíblia de estudo online, material de Jonathan Edwards dentro aí do site do Edwards em Yale. Eu achei uma coisa assim, olha, facilitou a minha pesquisa de uma maneira que eu ganhei muito tempo e material na fonte, entendeu? Maravilha. E eu imaginava que isso daqui era separado. Agora que o Armando me explicou, já havia me falado do centro, agora que eu entendi que tudo interligado. Você não precisa de sede, você tem as mentes, você precisa das mentes que realizam as pesquisas, sendo que o material está todo em mãos, está à disposição, né? Isso que tudo pesquisável com uma busca, né? Essas search engines que eles falam, né? Essas ferramentas de busca muito boas. Então você faz hoje quantidade de trabalhos, Armando, que aumentou na língua inglesa por causa das obras digitalizadas, é impressionante, porque agora todo mundo tem acesso em qualquer canto do mundo. Então você tem chance de fazer pesquisa, escrever. Muito legal alguém visionário investir e pensar assim, como é que isso aqui pode despertar mais pesquisa? E de fato despertou. Hoje tem muito mais escritos sobre ele. Sim. Na verdade, eu não sabia que estava todo o material digitalizado lá, porque eu já vi muito material no site, no arquivo.com, nos outros sites, né? Mas que estava tudo lá. Mas uma pergunta que aí tem um pouquinho até fora. O pessoal não tem muita dificuldade? O senhor percebe alguma dificuldade do pessoal fazer a transcrição de um inglês que não é moderno para hoje em dia? Não é uma dificuldade que parece? Tem seus desafios, porque, lembra, a maioria de nós conhece o inglês de forma mais instrumental, né? E aí quem conhece o inglês de forma mais instrumental, ler século XVIII não é fácil. A vantagem desses arquivos que estão disponíveis lá nesse site é que os primeiros 26 volumes, são 73 ao todo, olha que coisa maluca, mas os primeiros 26 volumes são a edição crítica dos textos de Edwards que foram publicados pela editora Yale a partir do final da década de 50 até o início dos anos 2000. Então eles publicaram 26 volumes com as principais obras, e cada volume tem uma introdução, mas não estou falando de uma introdução assim, não pensa 10, 15 páginas, é uma introdução de 130, 140 páginas. Então é praticamente um livro escrito por um especialista, começa cada volume. Então os volumes impressos, eu tenho 3 deles, né, impressos assim, eles têm 500 páginas, dos quais, por exemplo, 350 são do Edwards e 150 é uma baita introdução de um acadêmico. Então, você imagina isso à disposição do público gratuitamente. É isso que a gente tem nesse site. Entendeu? Muito bom. Ou seja... Agora, com esse desafio, sem dúvida, Edwards, ele não é assim mega difícil de ler comparado com outros, mas é século XVIII e Edwards tem um pensamento que nós perdemos, a maneira de raciocinar, a linguagem, a lógica. Para a maioria de nós, isso não é simples, tá? Então, isso é um exercício de treinamento você ler certos autores mais antigos. Isso é fácil. Sim, sim. Aproveitando que você falou dessa questão do material do Edwards,
uma propaganda aqui do Projeto Castelo Forte. Quem entrar aqui no link da descrição da live, além de encontrar os livros do Pastor Eber, que estão todos, os que eu falei, estão todos linkados lá na nossa parceira Livraria El Shaddai, lá da Conde de Sarzeiras, também tem um link de um e-book que a gente lançou semana passada, de uma carta do Edwards, bem curtinha, que ele fala sobre alguns caminhos para a pessoa viver a vida cristã, que a gente publicou no Projeto Castelo Forte. É uma carta curta, e está disponível em PDF gratuitamente para quem quiser acessar e ler um pouquinho, muito pouquinho do Jonathan Edwards. Legal. Agora, mas ainda voltando rapidamente, o pastor Eber, aí para começar a falar mais sobre o Edwards mesmo, o senhor poderia falar para a gente um pouquinho do contexto que ele estava, como que o Edwards surge, né? Ele vinha de uma família de pregadores, né? Mas um pouquinho do contexto que ele nasceu, viveu, como que ele começou a despontar, a aparecer, né? Antes, no período do avivamento, do grande despertar. Antes da gente chegar no avivamento, que eu acho que tem que ser boa parte da nossa conversa e vai ser legal a gente falar sobre ela, e Edwards é mais conhecido por causa disso mesmo, pelo menos no nosso meio, mas é legal que as pessoas saibam um pouco mais do contexto do que só a questão do avivamento. É o seguinte, Edwards é herdeiro de uma tradição puritana, ele nasce no início do século XVIII, então já não é mais o período dos puritanos. A gente tem que lembrar que nessa época a Inglaterra já está sendo influenciada pelo iluminismo, então uma das grandes batalhas de Edwards no início do século XVIII, que é quando ele viveu, é na luta contra a influência iluminista. A gente tem que ter isso em mente, porque aí isso explica por que liberdade da vontade, pecado original, o fim para o qual Deus criou o mundo, todas essas obras têm muita influência iluminista em mente, de como o contexto europeu está se distanciando do cristianismo conservador, ortodoxo. Então ele está, vamos usar a linguagem bélica aqui, ele está batendo nesse pessoal. Ele está mostrando uma volta às escrituras, à verdade bíblica. Ele está preocupado com isso. Edwards é herdeiro dessa tradição puritana, ele é criado numa família bem piedosa, cristã, é um jovem que se desponta para as coisas do Senhor Deus muito cedo. Ele é neto de um pastor por parte de mãe, filho de um pastor, o pai dele pastor, e ele acaba indo estudar em Yale muito novo, porque é intelectualmente diferenciado. Ele vai para entrar na universidade com 13 anos incompletos, quase 13. Então, assim, isso era novo até para a época dele. Se forma com 16, com o primeiro da classe, leitor ávido de filosofia. Então, ele conhece John Locke, a quem ele aprecia, embora ele saiba tirar coisas que ele entende que não batem, mas ele lê John Locke, ele lê Malebranche, ele lê a Berkeley, ele lê esses caras todos, ele conhece física de Isaac Newton, ele é uma pessoa interessada em coisas que extrapolam o mundo teológico. Então ele tem essa facilidade de escrever para um público também que conhece outras literaturas que não somente a literatura teológica. Então Edwards não está preso num mundinho só teológico. Mas, um pouco mais para a gente entender o contexto, ele é um cidadão inglês numa época de mudanças no contexto americano. Por quê? Ainda não está chegando a revolução que vai gerar a libertação dos Estados Unidos da América, né? Então isso é posterior à vida dele, ele faleceu em 1758, e 18 anos depois é que os Estados Unidos viram uma nação independente. Então Edwards viveu toda a sua vida na chamada América colonial, que era uma colônia da Inglaterra. Mas por ser colônia da Inglaterra, o que isso implica, que é interessante de saber? Primeiro é que ele está meio distante do mundo mais acadêmico. Então imagina você morar na roça. Edwards morava na roça do mundo anglo-saxônico da época. E, no entanto, é impressionante que algumas das coisas que ele escreveu vão gerar impacto na Escócia e na Inglaterra. Aí, assim, como é que o cara da roça se destaca em Londres, se destaca na Escócia, em Edimburgo e coisa do tipo? Então isso é uma coisa interessante para a gente saber. E a segunda é que, por ele ser um cidadão inglês, ele está querendo ver a difusão da fé protestante, e o país dele é mais protestante do que outros, então até questões políticas às vezes se misturam com questões teológicas. Vou dar um exemplo. Uma das lutas que ele não abraçava, mas fazia parte do contexto dele, é que havia uma briga entre Inglaterra e França pela lealdade dos índios, pela conquista de terra. E o problema que ele via na França conquistar não era uma questão étnica, é porque ele sabia que a França era um país majoritariamente católico romano. Então, para ele, isso é frustrante, é preocupante. O desejo dele de ver a coroa inglesa crescer é porque ele quer que a fé genuína cresça. Mas, e aí eu fecho o meu comentário introdutório com isso, não significa que toda a fé inglesa é boa.
ele está percebendo na América, inclusive, uma crescente expansão de uma deturpação da fé calvinista que ele herdara. Ele é um calvinista, ele é alguém que ama a fé reformada, mas ele está vendo o crescimento do que ele chama de arminianismo. Antes que os nossos ouvintes arminianos fiquem bravos comigo, eu preciso explicar o que Edwards tem em mente. Sim, Edwards aderia às doutrinas da graça, ele pensava diferente do arminianismo clássico, mas Edwards não está pensando só no arminiano evangélico. Na verdade, quando ele se refere ao arminianismo, ele está pensando mais em tendências deístas, que acabam se juntando ao esforço arminiano por falar mais do potencial humano, daquilo que o ser humano é capaz de fazer sem a assistência divina. Então você consegue entender que na cabeça dele, o que está acontecendo com a América? Ela está ficando mais distante da dependência de Deus, que agora o ser humano, eles acreditam mais no potencial humano, eles acreditam que o ser humano pode fazer mais por si só, e Edwards vê isso com grande preocupação. Então parte do projeto de vida dele é escrever coisas que vão ajudar a igreja a refletir e a frear a entrada desse tipo de humanismo, vamos chamar assim, tá? Então, esse contexto do Edward ajuda os nossos ouvintes a entender um pouquinho o que está acontecendo e quanta coisa se passa nos dias dele, tá? Então a gente pode entender, aproveitando que nascimento de Edwards e nós temos a Reforma Protestante, a gente pode entender que Edwards está fazendo o papel que a Reforma Protestante coloca em todos nós, que a Igreja Reformada sempre reformando segundo a palavra de Deus. Então qual é a preocupação dele? Não deixar ou trabalhar para que a América não se tornasse cada vez mais antropocêntrica, mas voltada a Deus dentro da sua palavra. Ou seja, ele estava lutando para que a Igreja continuasse fiel à sua palavra. A palavra de Deus. É isso mesmo. E ele quer fazer isso mediante as habilidades que Deus deu. Então, alguns escritos dele são escritos, assim, intelectualmente desafiadores. A Vida Nova acabou de publicar A Liberdade da Vontade. Liberdade da Vontade não é um livrinho fácil de ler, é um livrinho mais carnudo, né? Mas mostra que Edwards está tentando dialogar com algumas das mentes que estão difundindo esse antropocentrismo que você falou, pastor Raul. É isso mesmo. Então ele está preocupado com esse tipo de cristianismo mais antropocêntrico. E ele quer trazer de volta as origens saudáveis que a América tinha tido. E aí nós acabamos vendo, né, numa época onde a verdade não teria tanto valor como hoje, a gente vê a importância de trazer um homem como esse. Eu li uma vez num artigo, parece que ele produzia mais de 3.000 páginas de teologia por ano. É muita coisa. É absurda a publicação dele. Inclusive, há quem diga que Edwards conseguiu escrever na sua vida mais do que a maioria de nós consegue ler a vida inteira. O que ele conseguiu produzir é realmente muito grande. Se as pessoas quiserem ter uma noção, entrem lá no site lá que a gente falou, edwards.yale.edu, e aí você vai ver assim 73 volumes, alguns deles com centenas de páginas, como 500 páginas. É impressionante. É impressionante. E ele usava qualquer tipo de papel para escrever, né? Porque eu sei que cada cantinho de papel ele usava, reusava, né? Edwards, ele era muito meticuloso, cara. Isso mesmo, ele era muito meticuloso. A gente tem que entender que naquela época o papel era muito caro. Sim. Então, alguém que produz na quantidade que ele produz, você não vai na papelaria e compra 500 folhas fácil, como a gente tem hoje, não é? Naquela época, o papel era muito caro, então a gente sabe, os estudiosos, inclusive, já detectaram, por meio de tecnologias, que alguns papéis eram reutilizados, e às vezes eles conseguem até descobrir que tinha por trás daquele escrito ali, né, com infravermelhos e leituras especiais, tal, porque mostra que o desejo dele era sempre colocar em papel o que a mente estava produzindo. Inclusive, olha que curiosidade legal para os nossos ouvintes saberem, não é? Edwards tinha uma escrivaninha que era assim um primor, cheio de gavetinhas. E ele era tão meticuloso que ele criou desde jovem uma forma de marcar, fazer uma referência cruzada das suas anotações. Então imagina alguém que tinha um fichário, pastor, imagina que coisa louca, um fichário sem a tecnologia, só que lá em cima não tinha só o número do escrito dele, tinha o número e fazia referência com outros números. Então tá lá assim, olhe
a anotação tal. Então, as chamadas miscelâneas, tem as centenas delas, elas fazem referência cruzada. É um negócio maluco, assim, a cabeça do cara de fazer isso. Sim, Ele sim. documentava o estudo dele. E olha que engraçado. Hoje nós temos um computador que a gente tem tanto recurso. Isso é bom pra gente passar um pouco de vergonha. Por quê? A gente tem tanto recurso. Gente, nós temos a internet. A internet tem tanta possibilidade. Se você quiser pegar texto antigo da Bíblia, entra no sinaiticus.org e você tem texto da Bíblia para você trabalhar. Entendeu? E aí a gente vê a pessoa pegar o aplicativo e ficar em TikTok vendo coisa que não traz nada a ver. Aí a gente vê um homem que está no século XVIII, ou seja, ele não tem nenhum desses recursos e ele desenvolve um sistema de estudo, ele produz. Gente, ele talvez não tivesse tudo isso em mãos que nós temos hoje. Hoje, qualquer livro que eu pegar aqui na minha... pegar o livro do Reverendo Weber, isso daqui teve uma tiragem de milhares de exemplares. Na época dele, sabe quanto custava um livro desse tamanho para você ter? E ele produziu o que produziu. E nós somos capazes de mandar um meme no nosso grupo da família e não mandamos nenhum versículo do que nós lemos na nossa devocional de manhã. Quando temos tempo de fazer a devocional... Pra ver, né? Mostra como nossos tempos são muito difusos, né? A gente Sim. falta foco para muitos de nós. É uma pena isso, falta foco. Pastor Weber, o senhor falou que o Edwards, ele é um calvinista, né? E ele é o herdeiro da tradição puritana reformada. Mas como é que ele aplicou essas doutrinas no contexto dele? O senhor falou, né? Ele está no contexto em que o iluminismo vem crescendo, né? E a apatia espiritual também, o vigor puritano que vem da Inglaterra já não é tão forte assim. Verdade. Como é que ele fez para aplicar isso? E até eu li num artigo do senhor na Fides Reformado que tem gente que acusa ele de não ser tão reformado assim, de que ele Isso, é teria verdade. feito algumas alterações. Então há Isso. alguma discussão disso. Qual que seria essa questão toda? Eu acho que para a gente resumir, essa é uma questão complexa, Armando, mas para a gente resumir, vamos dizer da seguinte forma. Edwards é alguém que ele é calvinista, sim, mas ele mesmo diz numa carta dele que ele não se diz calvinista porque ele tenha que citar Calvino, e Edwards não é preocupado em ficar o tempo todo citando os antigos, embora ele use livros. Por exemplo, essa série que o pastor Raul tá ali, ó, do lado dele ali, que eu tô vendo na tela dele, Turretini, era um dos livros favoritos do Edwards. Edwards leu Turretini. Sabe qual era a coleção favorita dele? Esse era o segundo livro que ele mais gostava. Ele diz que depois do primeiro era esse aí. O primeiro dele é uma coleção de Petrus van Maastricht. Foi um baita teólogo do final do período da ortodoxia reformada, né? Então, assim, Edwards era uma pessoa que lia esses antigos, mas ele não estava preocupado, Armando, só em reproduzi-los. Então, o que a gente pode dizer de maneira simplificada para o nosso público aqui? É que Edwards não tinha dificuldade de mudar linguagens e de usar argumentos que fossem compreensíveis ao público da época. A gente pode até dizer que Edwards é alguém que usa, em alguns momentos, metodologia que se tornou estabelecida durante o período iluminista, mesmo ele escrevendo de uma forma a sustentar doutrinas antigas. Vou te dar um exemplo. Quando o Edwards quer provar alguma coisa, frequentemente ele fala assim: vamos ver o que a natureza revela sobre isso. O que a razão pode nos dizer sobre isso? O que a experiência pode nos dizer sobre isso? O que a escritura pode nos dizer? Ele não está fazendo isso. Quando ele coloca, por exemplo, experiência, razão, escritura, ele não está colocando em pé de igualdade. Ele não está dizendo que a escritura é uma das 3 ferramentas, mas as outras são igualmente importantes. Não é isso. É que ele sabe que nos dias dele, uma das preocupações é tentar encontrar verdades que são evidenciadas, inclusive, para o homem natural. Então ele vai mostrar assim, ó, pecado original, vamos pegar um exemplo legal. Pecado original não é uma coisa que você precise somente de revelação especial para você detectar. Você consegue ver pecado presente na vida das pessoas espalhadas por esse planeta, mediante observação. Aí ele vai dar exemplos. Então, pensa bem, essa maneira de raciocinar, Armando, é uma maneira bem típica do iluminismo. Ele, com isso, não está negando a fé antiga, mas ele não tem dificuldade de se apropriar de novas metodologias. Então, nesse sentido, a gente tem que ser justo. Edwards não é só um replicador de teologia antiga. Ele é, de certa forma, um inovador. Ele é alguém que está fazendo de um jeito diferente.
tentando defender a fé que ele recebeu, mas de uma maneira diferente, dialogando de maneira diferente. Ele usa conceitos que ele aprendeu com John Locke, que é um cara de uma geração antes dele. Aí ele vai lá, pega e joga John Locke num texto teológico sobre a liberdade da vontade. Você fala, uau, cara, não imaginava que ele ia citar um filósofo, que na época era filósofo contemporâneo, não vamos pensar em citar Locke hoje. É a mesma coisa que você citar um filósofo que escreveu em 1990, e você usar para um livro de teologia, né, escreveu nos anos 2000, e você está usando para livro de teologia. Então, eu falo, nossa, esse cara, ele conversa com a literatura contemporânea. Exatamente, esse é. Ele está seguindo o que Paulo mandou fazer, né? Que era para... Paulo nos coloca isso, que é o quê? Você usar as ferramentas, você falar a linguagem de quem você, para quem você está falando. Uhum. Então, qual era a ameaça? É o ser humano no centro, a razão no centro, então eu vou mostrar a razão escrava da escritura. É isso que ele fazia, entendeu? E é a forma que nós precisamos aprender isso, né? Os meus alunos na matéria de apologética, quando a gente conversa, eu deixo muito claro para ele. Você vai pregar para o ateu, não adianta você vir para o ateu com um monte de verso, com um monte de perícope. Não, você tem que falar a linguagem dele. Entendeu? Você tem que falar a linguagem dele, você tem que utilizar, entre aspas, as armas deles contra eles. Isso que as pessoas não entendem, né? E esse tipo de adaptação que você falou, né, tá ligado ao apóstolo Paulo, a gente pode ver assim a diferença do discurso dele lá em Antioquia da Pisídia e o discurso dele, por exemplo, no Areópago, em Atenas, não é? Então, assim, Atos 13 e Atos 17, contraste. Atos 13, ele está falando com gente que vai para a sinagoga, que sabe quem são os profetas, que conhece Moisés. Atos 17, ele está falando para pessoas que nem sabem que ressurreição é um conceito. Primeira vez que ele fala Jesus e ressurreição, eles pensam que são dois deuses. Então, assim, imagina que universos tão diferentes. E ele fala com os dois, não é? E Paulo é muito interessante. Tem momento em que atacam Paulo, mas Paulo analisa o que esses homens fizeram, fala, não, eles estão pregando o evangelho, estão batendo em mim. Se estão batendo em mim, pregando o evangelho, amém. Agora o outro vai, bate nele e vê que o cara... Não, esse daqui tá pregando heresia. Aí ele vai para cima do cara. E sabe, é utilizar a ferramenta correta no momento certo, e Edwards é mestre nisso, né? E faz a gente ficar, né? Aquela história, né? A gente baixar a orelha e prestar atenção. Mas uma coisa, pastor Gabriel, o senhor falou agora dessa questão de como ele fazia essa aplicação. Mas a gente percebe, né? Acho que todo mundo vai perceber que o Edwards é um gigante espiritual e intelectual, mas é um pastor. Diga que ele está pregando para um público, como o senhor falou, da roça, né? Das colônias americanas, né, e com intercâmbio também com as missões indígenas, por exemplo, né, com o David Brainerd, né? Como é que ele vai fazer? Como é que ele consegue não ser um teólogo de gabinete e estar no meio de um avivamento? No sentido de que foi bem nessa época, acho que na década de 30, tem os primeiros focos de avivamento. Aí depois, na década de 40, teve um grande despertamento. Tanto é que eu até vi que teve rixa, teve ortodoxos que ficaram contra o avivamento. E até hoje as pessoas têm até, de certa forma, ver o Edwards como se estivesse referenciando, né, situações exageradas e tal, né? Nós hoje, como calvinistas, às vezes a gente olha para as manifestações do avivamento e a gente fica, nossa, o Edwards está provando esse tipo de coisa? Como é que... E aí, já começando a entrar nesse assunto do avivamento. O Edwards é pentecostal? Já vieram falar para mim. Não, mas o Edwards era pentecostal. Eu fico olhando para a cara da pessoa. É legal a gente fazer algumas distinções para a gente não falar de maneira errônea. Armando, deixa eu dizer uma coisa legal para o nosso povo saber, porque eu não quero também só falar das virtudes de Edwards sem falar das dificuldades que ele enfrentou. Isto é, Edwards era um homem do estudo mesmo. Então, ele era, em alguma medida, um pastor de gabinete. Eu preciso explicar o que isso significa. Edwards, ele era uma pessoa de personalidade bem mais tímida. A sua esposa, Sarah, era conhecida por ser uma mulher extremamente hospitaleira. Eles recebiam pessoas na casa deles o tempo todo. Edwards discipulou vários homens e ele deve muito disso à esposa dele, que a Sarah Edwards era tão espetacular, pastor Raul, quando o George Whitefield passou, né? Whitefield passou pela cidade e dormiu e ficou hospedado na casa de Edwards. Ele escreve no diário que ele orava a Deus para que desse uma esposa como a Mrs. Edwards, de tanto que ele ficou impactado com a maneira como ela gerenciava a casa. Então, Edwards era um homem mais tímido, diferente da sua esposa, e mais reservado.
Por conta disso, havia críticas na igreja em que ele pastoreou a maior parte da sua vida, de que talvez não fosse uma pessoa tão relacional, de que confrontasse pessoas sem se preocupar com posições políticas. Por exemplo, a gota d'água que fez Edward sair é porque ele passou a colocar certas restrições na maneira como as pessoas participavam do sacramento, e isso gerou uma mudança de paradigmas que acabou culminando na saída dele da igreja. Então ele era uma pessoa que não tinha, assim, feeling político, me permita usar essa expressão, tá? Edwards não é uma pessoa com todas as qualidades que alguém pode pensar em ter. Ele tinha suas limitações também, mas era um homem muito piedoso. Então, ele está desejoso de ver a sua igreja a, de fato, experimentar mudança de vida. Porque Edwards aliava essas duas coisas preciosas, a piedade com o intelecto muito avantajado. E quando ele prega a primeira vez, olha que legal, Armando, primeira vez que tem avivamento na região da cidade dele e cidades circunvizinhas, ainda não é o grande avivamento, mas é o primeiro despertamento que ele experimenta, é durante uma série de pregações sobre a doutrina da justificação pela fé. Olha que interessante. Estamos no mês da reforma, falando lives de reforma, ele prega a justificação pela fé, Deus desperta pessoas na cidade dele, e ele diz assim, a obra foi surpreendente. Inclusive, quem quiser ler o relato dele desse primeiro avivamento, tem o livro publicado pela Shed, que é uma narrativa da obra surpreendente de Deus, e esse livretinho, muito legal, o livro em inglês, ele tem como título, literalmente dizendo assim, uma narrativa fiel da obra surpreendente de Deus. E aí, uma vez ouvindo o Dr. Adrian Neely, que é um especialista em Edwards também, falando sobre essa obra, ele falou assim, destaque a palavra surpreendente. Porque para muita gente que tem uma visão de avivamento em que você faz assim e acontece assado, irmão, sabe, fórmula de bolo? Eu faço isso e vem avivamento. Edwards vai ensinar pra gente que avivamento você não planta e colhe. Avivamento você espera do Senhor e ora, às vezes vem, às vezes não vem. Ela é surpreendente. Então é muito legal você ver assim, que no primeiro momento ele tá pregando, ele quer ver a igreja crescer, e a igreja tem um boom espetacular nesse primeiro avivamento. Só que ele não dura muito. Tem algumas crises, dura cerca de 6 meses. Passado esse tempo, a igreja volta a ter alguns desafios, e ele ora para que Deus volte a trazer de novo. E aí, em 1740 a 42, aí sim tem o primeiro grande despertamento. E esse é muito importante na história dos Estados Unidos, na história do evangelicalismo em geral, porque esse, primeiramente, através desse tipo de evento de pregações de George Whitefield. São coisas, entendeu, que é impensável hoje. E pensar que nós teríamos, para ver como vem de Deus mesmo, a vontade de Deus de fazer. Porque hoje nós temos ferramentas muito maiores do que eles tinham, entendeu? Olha o exemplo de Spurgeon, por exemplo. Spurgeon dependia que telegrafassem o sermão dele para que fosse publicado lá do outro lado. Eu não, eu entro no Twitter hoje, se eu quiser, eu coloco meu esboço de sermão inteiro ali no Twitter. E a pessoa imediatamente já tem acesso. Então tem alguma coisa errada que a gente precisa se espelhar nesses homens. Mas isso que o senhor mencionou, dessa noção de nação que os americanos tiveram, né, e os ingleses, eu vi em algum lugar, li em algum lugar que tem gente que tem dúvidas se esse grande despertar realmente teve tantas influências assim depois, porque muita gente associa que esse grande despertar levou à independência também. Assim, é difícil a gente fazer um link direto. O que a gente pode dizer? É que o primeiro grande despertamento, ele trouxe um fortalecimento da igreja evangélica em geral, e a gente não pode dizer que quando o avivamento cai, não teve frutos. Eu acho que essa é uma conclusão equivocada. O fato do avivamento ter despertado muita gente, trouxe muitas conversões, não significa que continua nesse crescimento rompante e espetacular, extraordinário o tempo todo. Então vamos imaginar que as nossas igrejas aqui, só para ilustrar, as nossas igrejas, pela graça de Deus, tivessem um ano extraordinário, com um crescimento incomum. Aí, nos outros anos, se isso não acontece na mesma proporção, a gente não tem que olhar e dizer assim, Deus, está alguma coisa errada? Porque não está crescendo graficamente assim, cada vez maior. Não funciona assim. Deus pode, surpreendentemente, trazer 100 num ano e no outro ano trazer 10. E acontece. Isso não é necessariamente sinal de que a gente está fazendo alguma coisa errada. Não é? Até porque quando a gente fez, com 100 vieram, não é que a gente fez alguma coisa muito certa. Às vezes não sabe nem explicar como é que 100 chegaram. Né? Então, assim, você entende? Eu acho que essa comparação, ela é útil para os nossos ouvintes não pensarem, Armando, que o avivamento termina é sinal de que não teve frutos. Não é verdade.
Tem coisas que o Senhor Deus faz que são extraordinárias e elas acabam, elas não perduram na mesma toada. Não é? Sim. Agora, essa conexão com o pensamento coletivo da América, acho que é legal a gente ser cuidadoso em dizer que não é o primeiro grande despertamento que gera, depois vai ser os Estados Unidos da América, porém, ele fortalece bases evangélicas sem, e aqui a gente precisa estar ciente disso, sem expelir alguns elementos do iluminismo. Alguns dos pais da América são deístas. Thomas Jefferson, Thomas Jefferson. né? Benjamin Franklin, é um cara que foi contemporâneo de Edwards e foi avesso à teologia, avesso à igreja. Mas gostava esse... do Whitefield, né? Era fã do Whitefield, ia ouvir o Whitefield pessoalmente, achava fantástica a capacidade dele de discurso. Ele faz elogios rasgados ao Whitefield. Imagina alguém ir ouvir um grande pregador hoje nos nossos dias e dizer, amo esse pregador, o cara é espetacular, não creio nada que ele prega, mas é um homem que fala muito bem. Você diz, que coisa absurda. Mas era, porque o Whitefield era impactante. Né? E a gente tem que entender que nós temos dois tipos. Vamos brincar, que nós temos o reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele é amoroso, a pregação dele é totalmente amorosa, e do outro lado nós temos aquele que é mais do meu jeito, que dá aquela porretada, aquele coisa, que nem o Paulo Júnior, por exemplo, que vem com, né, que dá aquela pancada. Chapuletada, né? Exatamente, é mais uma demonstração que isso vem de Deus. Agora, essa questão de nós esperarmos sempre o crescimento, não, esse ano veio 100, esse ano veio 200, não, no próximo tem que vir 300, ou tem que vir 400. É muito dessa ideia humana de nós sempre querermos crescimento, sempre querermos mais, olharmos para número e talvez não olharmos para qualidade. Às vezes nós temos os 100, os 200, Deus vai dar esses 300, que são esses que nós temos a capacidade de discipular, de cuidar, de acompanhar. Porque a gente vê muita igreja hoje que entram pessoas, aquele monte de pessoas, e a igreja não está preparada para ensinar, para cuidar, e para enviar também. Né? Nós temos muito esse problema. E não é o que nós vamos fazer, é o Senhor que nos dá de acordo com a nossa capacidade. E é difícil para a gente entender, porque a gente sempre quer mostrar a carteirinha para o Senhor. Olha aqui, ó, quando eu estava no presbitério da igreja, olha, 500 pessoas só nesse ano, 1.000 pessoas no outro ano. Quem quer falar que tinha 500 depois veio 200? É verdade. Agora, uma coisa legal para a gente dizer aqui, acho que ajuda os nossos ouvintes, é não esperar de avivamento alguma coisa extraordinária no sentido de tipo. Eu costumo dizer que o avivamento só é extraordinário no grau. O que o Espírito Santo de Deus faz em tempos de avivamento, como ele fez nos dias de Edwards, Armando, não é nada de novo no sentido de uma obra que ele não faz nunca. Eu gosto sempre de frisar isso, porque eu fico com a impressão que alguns dos evangélicos que nos ouvem, Armando, eles pensam assim, no avivamento acontece algo que não acontece em momento nenhum. Não, peraí. O Espírito faz em maior medida o que ele faz em outros momentos da história, que é santificar pessoas, que é converter pessoas, fazê-las mais próximas do Senhor. É isso. Não é um tipo diferente de obra. Já que a gente mencionou aqui que tem gente que acha que Edwards era pentecostal, então vamos lá. Com calma, meu irmão. Escute aqui com atenção. Edwards era uma pessoa que era contrário à ideia de novas revelações, de dons revelacionais. Edwards era terminantemente contra. Ele é um herdeiro do puritanismo. Ele não era avesso às manifestações emocionais que estavam acontecendo no avivamento, embora ele analisasse com muito critério. E a gente pode até ajudar os nossos ouvintes a entender isso. Muito critério. Então ele não era avesso, mas Edwards não tem nada de pentecostal, se por isso a gente quer dizer novas revelações. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Edwards era um homem de escritura, de palavra. Ele acreditava na pregação das escrituras e no Espírito fazer aquilo que ele sempre faz, só que de forma um pouco mais volumosa, vamos dizer assim. Acho que o pessoal tem muito essa questão nem só das novas revelações, mas do jeito, né? Por exemplo, esse suposto avivamento que teve agora ano passado, acho que naquela faculdade nos Estados Unidos, metodista. Asbury. Já tive lá, eu conheço. Foi, mas lá eles têm essa expectativa, se eu não me engano, já teve alguma vez, aí agora teve de novo, então eles meio que criam essa expectativa, de certa forma, né? E aí o pessoal acha que aquilo lá é o sinônimo exatamente do avivamento. O pessoal vê só o aspecto exterior. Vê o barulho, né? Mas uma pergunta, conectando com esse assunto, o senhor acha que talvez o segundo despertamento não foi uma tentativa de querer replicar as saudades do que aconteceu no primeiro? Porque me parece que aconteceu muita coisa ruim lá com o Charles Finney e todo mundo que tentou
O segundo grande replicar, né? despertamento, Armando, ele é muito mais longo, e por ser mais longo, a gente é levado a pensar que houve muito mais maquinação do que, de fato, essa obra surpreendente. Durante o período de Edwards, Whitefield, né, que a gente está falando, nós estamos falando de um avivamento que durou 2 anos ao todo, mais ou menos. Tá? O segundo grande despertamento, eles já falam de um período de décadas. Por quê? Porque o crescimento do evangelicalismo nas fronteiras, à medida que colônias iam expandindo, os Estados Unidos ia sendo conquistado, a chamada invasão do Oeste. Quem conhece o mapa americano é assim, ó. O que era Estados Unidos até o início do século XIX? Agora é posterior a Edwards. Pensa na costa leste, a região ali de Washington, Nova York. Então quem já foi para os Estados Unidos conhece um pouquinho do mapa ali. Agora a parte que vai meio em diante rumo à Califórnia, aquilo lá era terra de ninguém. Tá? Então, quem não conhece a história americana tem que entender que os Estados Unidos estavam expandindo em termos territoriais. Então, de certa maneira, o segundo grande despertamento, ele pegou carona nisso também, e foi um movimento muito de fronteira. Por ser um movimento de fronteira, Armando, sem muitas regras e sem avaliação. Então, houve muita coisa feita sem discernimento, muita coisa. Foi um momento, por exemplo, em que alguns dos problemas que a gente vê hoje no evangelicalismo mundial nascem lá. Vou dar alguns exemplos. Havia muita contestação de autoridade, muita contestação. Pastor Raul é pastor? Acha que tem mais espírito do que eu? Eu falo igual o pastor Raul. E aí, assim, colocar aquele espírito meio revolucionário, sabe? Tem muito disso. Tem muita gente despreparada pregando no poder do espírito. Mulheres começam a ter uma proeminência muito maior em ministérios sem a orientação pastoral e o cuidado e a supervisão pastoral. Começa a ter muito mais desse emocionalismo de vamos fabricar alguma coisa aqui. Então, por que hoje em dia a gente vai em algumas igrejas e as pessoas nem percebem mais que enquanto a pessoa está orando, tem alguém lá no teclado fazendo fundo? Né? Eu percebo. Eu percebo Armando, você percebe porque você vem de um contexto em que isso não é padrão. Os irmãos que estão nessas igrejas, eles nem percebem mais. É tão comum que se você fala com eles ali, o tecladista sempre faz isso, capaz de ele perguntar assim, faz o quê? Porque ele não tá se lá. percebe mais. Porque ele tá lá, dando aquela emoçãozinha para a oração ficar mais espiritual. Quer dizer, isso tudo foi criado nessa época do século XIX. Então, isso é preocupante. De fato, Armando, eu acho que, eu não sei se eu diria uma saudade, mas é a vontade de ter isso de novo. E houve um certo grau de fabricar que é muito preocupante. Aí eu vou dar uma cutucada no Armando, entendeu? Igreja com parede preta, né? Isso mesmo. Eu sempre brinco, né, com a igreja do Reverendo Mauro, mas tadinho, já vieram me perguntar, você é presbiteriano? Vocês querem ser os donos da verdade? Olha lá, mas ó, da Barra Funda tem parede preta, viu? Eu falo, então, mas já tava quando ele chegou lá, ele vai ter que pintar a igreja inteira. Poxa. É verdade, é verdade. E outra coisa clima, também, a gente esquece quando a gente confunde formas com significados. Isto é, o parede preta virou sinônimo de algo mais cult. O problema não é a parede preta, o problema é o que você quer comunicar com ela. Né? Então é isso que as pessoas precisam aprender a distinguir. Eu vou te dar um exemplo do que eu evidenciei quando eu estava pastoreando em Limeira, pastor. Olha só que interessante. Eu estava em Limeira, a gente estava numa escola, porque era o espaço que a gente tinha, cadeiras de plástico, e teve algumas pessoas que foram visitar, gostei muito de vocês quebram com aquele jeito assim, mais tradicional, vocês são mais descolados. A gente não tinha nada de descolado, o nosso culto era super formal, só que era cadeira de plástico num ambiente que não tinha cara de igreja, porque era lá que a igreja se reunia. Mas olha como as pessoas se apegam às formas. Como me perguntam sempre. Pastor Raul, o que o senhor acha de igreja em célula? Eu falo, não, o meu problema não é o sistema de igreja em célula. Você fazer culto no lar é muito bom para você continuar o discipulado, estenda o sermão do seu pastor para ele ficar vivo a semana toda. Então é bom você estar na casa de uma família, se reunirem, tudo. O meu problema é o que é pregado nessas igrejas em célula. Esse é o nosso problema, entendeu? Isso que as pessoas não entendem. Né? O problema não foi o primeiro despertamento, o segundo despertamento. O problema é o que estava sendo pregado e o que cresceu ali, o fermento que leveda a massa, entendeu? Foi para fazer um pão ou foi para apodrecer a carne? Tem uma diferença muito grande. Pastor Heber, de que forma que, a gente vendo tudo isso, de que forma que a igreja no Brasil pode se inspirar na teologia do Edwards para poder fazer esse cuidado e
ter essa questão do avivamento e buscar esse avivamento e não se deixar cair numa igreja morta? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que Deus pode despertar a nossa igreja, a gente pode experimentar essas coisas, mas a gente nunca deve procurar fórmulas para isso. Eu costumo dizer que isso é muito mais presente do que a gente se dá conta. Eu quero compartilhar com vocês brevemente a minha história no começo da igreja lá de Limeira, onde eu pastorei por um tempo, e o efeito ruim que isso gerou. Eu vou dizer só para ilustrar, tá? Eu ia para vários círculos em que eu comentava da igreja onde eu estava pastoreando, falei assim, a igreja de Limeira é uma plantação que, pela graça de Deus, em 11 meses foi organizada. A primeira pergunta que eles faziam é, o que vocês fizeram? Só que ninguém prestava atenção, que eu sempre dizia assim, que pela graça de Deus, organizou em 11 meses, mas ninguém ouviu pela graça de Deus. É tão natural que a primeira pergunta que eles faziam, o que vocês fizeram? Como é que vocês conseguiram? Eu não falei que a gente conseguiu. Você não ouviu, eu disse, pela graça de Deus, ela se organizou. Então eu tinha que repetir conceitos que eu estava testificando. Eu uso isso como exemplo para dizer que a nossa mentalidade, eu acho, Armando, ela é muito pragmática. Ela é muito voltada para eu quero fazer, eu vou para um congresso de liderança para ouvir como é que eu lidero melhor e a igreja ganha um boost, um boom, assim, né? Ela ganha uma força, alguma coisa. Ela é muito assim, as pessoas têm dificuldade de largar isso. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender com Edwards é não caia nesse pragmatismo. Edwards estava, inclusive, muito frustrado com aqueles que estavam abusando desse momento. Ele se torna crescentemente mais crítico daqueles que são defensores do avivamento, porque ele vê misturas muito ruins com esse tipo de abuso de poder, de circunstância. Então, a primeira coisa é abandonar pragmatismo. Acho que uma segunda coisa é a gente entender que a gente tem que desejar ser piedoso e desejar que a glória do Senhor seja evidenciada. Essa é uma das coisas que o Piper mais ama do Edwards, né? É que Edwards está sempre pensando na glória do grande Deus. Não tem a ver com coisas que nós fazemos, mas na grandeza de Deus. E Edwards tem alguns sermões e alguns escritos que, de fato, você lê e você se encanta com a maneira com a qual ele exalta a pessoa e a obra de Deus. Nós temos que entender assim, a igreja é dele. Nós somos apenas instrumentos que servem nessa igreja, seja por ferramentas na internet, como vocês dois têm feito, seja servindo na igreja local, a igreja é dele. Não é para minha estrela, não é para sua estrela, não é. Então, o que eu exalto? Eu exalto a ele. E eu deixo ele fazer o que ele quer fazer, porque é ele que tem que fazer, mas não sou eu. Então, quando a gente está atrás da glória do Senhor Deus, e a nossa honra vai para o Senhor Deus, é natural que Deus abençoe aqueles que lhe servem. Pode ser com uma medida maior de gente chegando, pode ser com fortalecimento espiritual daqueles que estão já na igreja. Deus pode abençoar de maneiras diferentes, dando maior discernimento aos seus servos, mas almejar acima de tudo a glória do Senhor Deus. É legal que a Edwards fosse um congregacional que era muito apaixonado pelos símbolos de fé de Westminster. Ele ensinava crianças muitas vezes usando o breve catecismo. E para quem conhece o breve catecismo de Westminster, a primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E isso representa muito bem as coisas que Edwards enfatizou. É por isso que o Piper é tão apaixonado pelo Edwards, porque foi Edwards que ajudou ele a enxergar o prazer, o deleite das coisas do Senhor Deus. Para quem gosta de ler boa literatura, Edwards é encantador porque Edwards usa muita linguagem estética. Edwards é encantado com beleza. Eu quero dar uma dica para os nossos leitores aqui. Tem um livro da cultura cristã que chama assim A Vida Cristã segundo Edwards. Eu acho que é esse, é do Dale Ortland. Né? E esse livro, o primeiro capítulo dele, o Ortland defende que talvez o centro, o princípio aglutinador da teologia de Edwards fosse beleza. Olha só que surpreendente. Ninguém imaginaria que um Edwards falaria de beleza, porque Edwards gosta muito disso, de falar da beleza de Deus, da excelência, do esplendor, da sua glória. Edwards transpira isso nos seus escritos. Então, isso revela pra gente que o nosso anseio tem que ser engrandecer o Senhor. Por que João Batista é tão admirável? Não é porque ele era aquele cara feroz que pregava contra as autoridades. Isso é legal, mas não é o mais bonito. O mais bonito é que quando Cristo entra em cena, ele fala: importa que ele cresça e que eu diminua. É isso que faz João Batista encantador. Eu quero ser igual ao João Batista. A gente tem que desejar isso, né? E eu acho que isso é o que é grandioso de Edwards. Ele quer exaltar, enaltecer a glória do Senhor Deus. A gente precisa enfatizar essas coisas. O Raul já tá deixando a barba para ficar igual ao João Batista. Eu vou pôr uma roupa de pelo de camelo, uns 5, 6 vão ver só.
Aí a gente vai ser o contrário do belo, né? Porque a gente vê o belo, o verdadeiro e o bom. Tudo isso vem de Deus. Né? Hoje, numa época onde a gente está como? A beleza está nos seus olhos. Então, se for para eu destruir a minha imagem igual a de Deus, eu achando bonito, tá bom. Não, mas o belo vem de Deus, vem da criação de Deus. Nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus. O homem, quando cai, ele perde essa imagem e semelhança, ele perde esse centro do que ele foi criado, entendeu? E é só com Cristo que nós voltamos a ter a imagem e semelhança, que é bela, é verdadeira e é boa. E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que essas coisas, entendeu? Que a terra há de comer, que isso vai mudar alguma coisa na nossa vida, que isso é mais importante do que servir o Altíssimo, que esses 100 anos é melhor que a eternidade com Cristo. Para a gente é tão claro isso, para o eleito, o Espírito Santo nos mostra isso de uma maneira tão clara. Mas quando nós tropeçamos, deixa eu só fazer um comentário breve em relação a isso. Quando nós tropeçamos, se todos nós tropeçamos, não é? A gente tem um vislumbre de que, até para nós que amamos o Senhor, o nosso coração ainda não é totalmente dedicado a Ele. Nós ainda caímos nas tolices de um coração onde o pecado ainda reside com alguma força, não com total domínio, nós não somos mais dominados pelo pecado, mas a gente fica frustrado, diz assim, cara, você é um tolo, né? Vontade de olhar no espelho e dizer, você é um tolo. Tendo o Senhor, o tesouro dos tesouros, você ainda quer fazer coisas que não honram a Ele. O pecado é um atestado de que a gente ainda tem tolice dentro de nós, Pastor Raul. E é por isso que essa mensagem que a gente está trazendo, encorajando os nossos ouvintes aqui, é para que as pessoas de fato se voltem para a ideia de que não é só descrente que tem que ouvir essas coisas, o crente tem que ouvir essas coisas. A cabeça dele às vezes fica voltada para outras coisas que são passageiras e não para se deleitar na porção que é o Senhor. Né? Um amigo meu, uma vez ele falou para mim que ele era ateu, inclusive era uma pessoa super complicada nas suas ações, porque a Bíblia era um livro de tortura e aprisionamento. Eu virei para ele e falei, por quê? Por quê? Porque a Bíblia quer cortar a liberdade que Deus deu para nós? Não, se você vê a Bíblia, eu falei para ele, a Bíblia é um livro que nos dá total liberdade de viver tudo que é bom. Tudo que vai fazer, que é bom para nós, o que é reto para nós, o que nós transgredimos da Bíblia, me fala um benefício que vai trazer. Não, vou dar um benefício sim, quer ver? Aí ele pegou minha Bíblia, que eu era daqueles que andava com a Bíblia na mochila, às vezes não tinha nada na mochila, só levava a Bíblia, né? Ele pegava, não, peraí que eu vou te mostrar aqui. Não, isso não. Ele não conseguiu mostrar algo que fizesse bem, quebrando as regras que estavam nesse. Isso que a gente não entende, é liberdade para a gente estarmos, para servirmos o Salvador. Olha o poder do nosso Deus e nós temos o privilégio de servir. É verdade. Acho que uma última consideração, né, Raul? O senhor acha que esse interesse que nós temos presenciado do Evangelho, principalmente das doutrinas da graça, que tem crescido bastante desde os anos 90, final dos anos 2000, o interesse por pastores que pregam as doutrinas da graça, o que eu tenho visto com Spurgeon e outros autores e tal, o senhor acha que isso poderia ser sinais e evidências de que nós estamos passando algum nível por algum avivamento? Essa é uma pergunta difícil, Armando. Eu vou dizer por que ela é difícil. Porque se eu digo não, eu vou menosprezar a beleza de parte desse movimento. Se eu digo sim, alguém vai dizer, mas quais os frutos nessa ou naquela área? A gente tem que fazer considerações. Primeira consideração que eu queria fazer é o seguinte: falar quando um movimento impressionante, e esse é um movimento impressionante, para quem conhece um pouco da história e da trajetória da teologia reformada, a gente não pode fechar os olhos para a realidade de que há um crescimento nos últimos anos que não teve há 30, 40 anos atrás. Quem conhece essa realidade sabe muito bem do que eu estou falando. Então, assim, esse crescimento impressionante tem algo a ser dito sobre ele, que é assim, quanto que a gente precisa para designar se é avivamento ou se não é? Essa é sempre uma resposta muito subjetiva. Há uns anos atrás, a editora Fiel, na sua conferência de pastores e líderes, fez com temática avivamento, e eu tive o privilégio de ser um dos pregadores. E no começo da minha pregação, eu falei assim, olha só, gente como J.I. Packer e Martin Lloyd-Jones diziam, eu nunca presenciei avivamento. Já gente como Tim Keller dizia, sim, eu vi avivamento. Aí você fala, peraí, mas será que o Tim Keller viu e o Packer não viu, né? Mas o Packer, poxa...
O Baker? Então, assim, por que eu usei esse exemplo? Eu estava querendo dizer que tinham pessoas que tinham um conceito de avivamento talvez tão elevado que eles nunca tinham visto em vida alguma coisa igual. Outros tinham um conceito menor que poderiam dizer, olha, Deus fez grandes coisas com um movimento significativo nas universidades. Era o que o Keller estava querendo dizer. Ele havia presenciado na mocidade dele um despertar de muitas conversões no período universitário. E ele chamava aquilo de um avivamento. Então, assim, o que faz com que um Packer e um Lloyd Jones diga nunca vi e um Keller diz vi? É o que você usa como critério. Só que a gente não tem na escritura nenhum medidor, nenhum avivômetro. Essa é boa. Não existe para a gente medir quanto que já é avivamento e quanto que não é. Então, por isso que eu digo que essa é uma pergunta difícil. Eu acho que é melhor a gente usar critérios a mais fáceis do que simplesmente usar o nome avivamento. Um critério fácil é, a gente pode ver bênçãos nesse movimento? Eu creio que sim. Por quê? Porque esse movimento de crescimento de interesse pela teologia reformada está vindo acompanhado de estudo maior das escrituras de maior profundidade. Hoje em dia, você tem pessoas que antigamente não estudariam estudando. Tem gente acompanhando vocês que quer estudar teologia. E vamos ser bem honestos, há 20 anos atrás não tinha tanta gente vindo atrás de estudar teologia. Então, assim, a gente precisa admitir que vieram alguns resultados positivos com isso. Não só o conhecimento da fé, que é belo, mas o desejo de crescer mais nela. Agora, também tem algumas fraquezas. E uma delas é que pessoas, às vezes, adotam o espírito soberbo e, por vezes, até divisionista. Quando a gente deveria ser instrumento de misericórdia, é dizer assim, Deus me tratou misericordiosamente, graciosamente. Eu, reformado, devia ser o menos propenso à soberba e facção. Entendeu? Então, assim, e às vezes a gente perde isso de vista. E a nossa vida, ela revela um espírito divisionista que não é bom, um espírito soberbo em relação a outros que não é santo, de forma nenhuma. Então, isso é para mostrar que a gente pode detectar fraquezas e virtudes. Agora, para terminar a minha resposta, que eu sei que é uma resposta incompleta e eu estou plenamente ciente disso, né? Quando a gente fala de avivamento, não significa que tudo vai bem. Por exemplo, Edwards precisou defender que no primeiro grande despertamento, que ninguém dos historiadores que eu conheço mais sérios nega que tenha sido uma obra de Deus. Assim, quando eu falo mais sérios, eles entendem que alguma coisa aconteceu, a maioria não negaria que de fato alguma coisa extraordinária aconteceu. Alguns são seculares, então eles não dizem que é uma obra sobrenatural, mas eles percebem que há um aumento de religiosidade. É inegável isso, socialmente falando. Então, Edwards fala de como Satanás estava semeando no meio e que Satanás procura sempre fazer isso porque Satanás ele é um imitador das coisas de Deus. Essa sacada do Edwards, Armando, é extraordinária. Sabe por quê? Eu vou dar uma coisa legal que eu aprendi para os nossos ouvintes meditar. Quando você olha para o livro do Apocalipse e você vê que tem uma besta do mar que é comandada pela serpente, que é Satanás, só que ele é precedido por um falso profeta, que é a besta da terra. Eu só estou dando um resumo aqui para mostrar assim, você tem uma espécie de reduplicação do evangelho, alguém que prepara o caminho para a besta enviada que tem um poder sobrenatural. É um negócio maluco, você fala assim, peraí, eu já vi essa história antes. Não tem um tal de João Batista que preparou para Jesus, que era enviado do Pai? A história é uma replicação pagã, satânica, da história do Evangelho. Então, assim, e Edwards aplicou muito bem para dizer o fato da gente enxergar algumas impropriedades no grande despertamento não significa que Deus não esteja fazendo coisas. Então, eu quero deixar isso para os nossos ouvintes. A questão não é a gente achar uma medida e dizer é avivamento ou não é avivamento, porque a maioria de nós vai enxergar só o preto no branco. Então, se é avivamento, o pastor Heber não está enxergando os defeitos. Se não é avivamento... Juiz de avivamento. Se não é avivamento, então não tem bênção. Peraí, não é bom a gente olhar assim. Toda a grande obra de Deus sempre tinha no meio algumas deturpações. E eu quero terminar com um exemplo bíblico. Quando Deus moveu o rei Josias para fazer uma reforma religiosa em Judá, a maioria dos estudiosos diz que os profetas, durante os dias de Josias, ainda confrontam muito pecado presente. Só que quando você olha o livro das crônicas, o cronista está dizendo que coisas extraordinárias aconteceram e durante os dias do rei Josias, o povo não se desviou da verdade. Então aí a gente diz,
Houve avivamento ou não houve avivamento? Se você lê Crônicas, se diz houve. Se você lê alguns dos profetas contemporâneos de Josias, você fala, acho que não. Mas quem disse que é assim, limpinho? Só bênção ou só erro? Entendeu? Então, por Uhum. isso que eu digo que a sua pergunta ela é difícil, mas ela é interessante. Eu só quero levar os nossos ouvintes a terem um pouco mais de critério, a não detonarem algumas das coisas belas que têm acontecido, mas também a não acharem que no meio dessa beleza não tem a semeadura de coisas ruins. Tem, porque o inimigo ele não se aquieta. Ele Uhum. fica procurando atiçar aquilo que vai contra as coisas do reino. Reverendo, o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado teve grande impacto na carreira do Edwards na época. Como a igreja reagiu em grande parte com essa mensagem? Olha só, Derek, tem uma curiosidade sobre esse sermão. A gente sabe que ele foi impactante por causa de algumas testemunhas oculares. O próprio Edwards nunca comentou sobre ele, porque a história dele é muito curiosa. Ele prega a primeira vez na sua igreja local, e é bênção, mas nada de extraordinário. E ele prega a segunda vez como substituto de um pregador que não pôde ir na cidadezinha de Enfield, que era uma cidade que ainda não havia sido atingida pelo primeiro grande despertamento. Ele vai e o impacto é monumental, mas assim, monumental em termos. Se Edwards não comentou nada, a maioria dos historiadores deduz que foi uma noite comum numa época em que Deus estava fazendo coisas incomuns. Isto é, não é que assim foi só essa vez que gerou o impacto nas pessoas. Naquela época do avivamento, estava acontecendo outras noites assim, outros momentos assim. Então talvez seja por isso que não há nenhum comentário de Edwards acerca dessa experiência dele. Mas a gente sabe, e esse detalhe é legal, Edwards não termina o sermão dele lá em Enfield, em 1741, né? Ele tem que parar por causa dos grandes clamores e do choro e da experiência marcante de algumas pessoas. Ele desce do púlpito e junto com outros irmãos eles vão consolar e vão ministrar a palavra mais individualmente às pessoas que estão marcadas por essa mensagem da Escritura. O sermão mais famoso dele é Pecadores nas mãos de Deus irado, porém o maior sermão dele é A Excelência de Cristo. Então, o Daniel está fazendo uma afirmação, não uma interrogação. É muito difícil a gente quantificar qual é o maior, né? Eu posso dizer para o Daniel que é um belo sermão, mas não é o mais citado pelos acadêmicos como representativo da teologia de Edwards, como Pecadores não é. Se você quer ler um sermão representativo da teologia de Edwards, leia Uma Luz Divina e Sobrenatural. Esse sim, você tem Edwards naquilo que representa boa parte da mensagem dele. Então fica a dica aí. É um bom texto para procurar para traduzir para o projeto, hein, Raul? Ótimo. Também do Daniel. Por favor, fale um pouco sobre o sermão de despedida da igreja onde ele foi expulso. Coisinha só Pode que eu queria falar. adicionar nessa pergunta, pastor, é que ele teve essa questão de que ele foi expulso da igreja dele por conta do que o senhor falou, né, da Santa Ceia. E uma coisa que eu vi foi que alguns autores consideram que foi uma bênção ele ter sido expulso, porque ele acabou podendo escrever a maior parte dos livros que ele escreveu depois, né? Então, é muito subjetivo, mas é uma interpretação possível. O que a gente sabe é que Edwards, quando ele acaba saindo da igreja, e a saída é vergonhosa, porque ele passa por um voto da congregação, é uma igreja congregacional, imagina que 10% dos votos pedem para ele ficar e 90% preferem que ele saia. Então, assim, é uma derrota bem vergonhosa, vamos colocar assim, não é? É uma daquelas histórias impressionantes, como é que um pastor do calibre do Edwards sai desse jeito da sua igreja depois de 21 anos de ministério. Para que haja contexto para os nossos ouvintes entenderem, Edwards é alguém que tem alguns atritos com a liderança e com algumas famílias importantes. Há um primeiro caso, anos antes dele sair da igreja, em que ele confronta jovens que estavam tendo acesso a uma literatura imprópria e imoral, e isso mexe com algumas famílias, porque há uma certa exposição a dessas coisas, né? Depois existe a questão da ceia, que o Armando mencionou aqui. O avô dele, que tinha sido o pastor anterior, ele tinha uma abertura maior de pessoas que não havia feito uma confissão de fé genuína, de participarem da ceia, e Edwards não acha que essa é uma boa teologia, então ele restringe
o acesso à ceia àqueles que já, de fato, deram uma confissão crível da sua fé e vivem de maneira íntegra. Então, assim, ele é zeloso para com a vida cristã, e isso gera dissabores tais que ele eventualmente vai e é expulso. E a parte surpreendente é o seguinte: ele ainda fica 1 ano na igreja pregando, depois de ter sido mandado embora, porque ainda estão achando um pastor para substituí-lo, pedem para ele ficar e ele fica. Achar O um que é pastor para impressionante, né? Impressionante isso. Mas, assim, uma palavrinha rápida sobre o comentário do Daniel. O sermão dele é um sermão em que ele revela a humanidade dele. Ele mostra um pouco assim, a tristeza dele de estar saindo do jeito que ele saiu. Mas, por outro lado, pregando a escritura. Não dá para dizer que ele prega de forma sem qualquer paixão. Edwards é humano e se sente bastante ferido ali, traído, mas é um baita sermão. Quem gosta da coletânea de sermões dele, esse é um dos sermões que entram numa coletânea que a Yale fez sobre alguns dos grandes sermões de Edwards. O sermão de despedida entra lá, porque é marcante na vida desse autor. Quais livros vocês indicam para começar a ler obras de Edwards? Muito legal. Acho que a pergunta da Bianca é muito preciosa para a gente ter aí uma boa noção. Então, existem algumas obras sobre Edwards e obras de Edwards que eu gostaria de recomendar para os nossos leitores, aproveitando essa pergunta excelente da Bianca. A editora Fiel, ela tem uma biografia pequena, escrita pelo George Marsden, que é o maior biógrafo de Edwards até hoje. A biografia acadêmica dele, que só tem em inglês, é uma obra monumental de 600 e poucas páginas. É fantástica a biografia dele. Ele escreveu uma versão simplificada, bem agradável de ler, que é Uma Breve Vida de Jonathan Edwards. Então, para quem quer uma introdução à vida de Edwards, numa escrita fácil e feito por alguém que é muito competente, eu sugiro que leiam Uma Breve Vida de Jonathan Edwards, de George Marsden, tá? Um outro livrinho gostoso de ler também, a editora Ultimato publicou, ela tem uma série sobre os grandes teólogos, e ela tem lá um livro sobre Edwards, que é muito interessante, que assim, é uma maneira mais cômica, você tem que entender um pouco do espírito cômico e brincalhão do autor. Às vezes ele está usando de ironias, nem sempre é fácil entender, que você tem que conhecer um pouquinho de contexto americano, mas é muito legal o livro, é bem gostoso. Faz parte de uma série americana de escrever livros para os dummies, os que não sabem nada sobre alguma coisa. Então é assim, Jonathan Edwards for Dummies. É mais ou menos assim, entendeu? E a tradução para o português ficou Jonathan Edwards para todos, que a ideia é uma leitura introdutória. Esse é um livro gostoso de ler, explica um pouco da obra de Edwards de uma maneira assim bem introdutória, que pode ser bem útil. Agora, falando agora sobre obras de Edwards mesmo, eu acho que a gente tem que aproveitar para ler alguns sermões. Por exemplo, quem gosta de ler Caridade e os Seus Frutos, é uma série de sermões sobre 1 Coríntios 13, Bianca, que a editora Fiel publicou, que é uma leitura, assim, bem edificante, que Edwards está ali meditando sobre o que significa uma vida marcada pelo amor de Deus. Então, assim, é uma leitura fácil, não é uma leitura pesada. Eu acho que é um bom começo ler sermões de Edwards. Existem algumas coletâneas de Edwards que são muito legais. Eu quero terminar com uma dica aqui um pouco mais parruda, mas quem está disposto a ler pedacinhos de Edwards, a Vida Nova lançou uma obra que é fantástica, que é Jonathan Edwards, uma antologia. A antologia é muito legal. Você tem ela aí na mão? Mostra aí, Armando. Essa obra é muito legal. Por quê? O que esses 3 editores fizeram? Eles pegaram algumas das principais obras que representam os escritos de Edwards, tipos diferentes de obras, tá? Obras mais filosóficas, obras mais teológicas, sermões, cartas, escritos devocionais, e eles fizeram recortes. Eles pegaram, digamos, o filé de Edwards e foram colocando assim para você ter uma visão do todo. Essa obra que o Armando mostrou aí é uma excelente obra para você ter uma noção mais geral de Edwards. Excelente. Então, essa é a minha última dica, uma antologia de Jonathan Edwards que vai te dar um gostinho de cada. Tem 3 sermões lá, tem pedaços de Liberdade da Vontade, pedaços de Pecado Original, tem cartas, tem, por exemplo, a narrativa pessoal. Gente, lê a narrativa pessoal dele, é fantástica, porque Edwards vai contar, alguém que pediu a ele, um pouco da trajetória espiritual dele. E ele vai, então, na narrativa pessoal, dizer como é que Deus trabalhou desde a sua juventude, o que ele viu de obra de Deus na vida dele. É muito legal, muito legal. Então, assim, fica a dica aí. Aqui tem aquele texto da aranha também, né? Tem da aranha, tem coisas muito bacanas que mostram uma visão mais abrangente de Edwards,
que é pouco conhecida do público brasileiro. Então, por isso, minha alegria de ver essas obras em português. Reverendo Weber, muito obrigado. É maravilhoso ter o senhor conosco.